Boa noite, galera! Mais uma live. Simbora, né? Que hoje a gente vai de live, ó, bombástica. Primeira vez que eu faço live a 3 pessoas ou 6 mãos. Ó, a Ana já tá aqui. Esperar um pouquinho pro Will entrar também. Mas dando as boas-vindas aí para todos que vão chegando. Hoje a live vai ser, ó, super legal. E a gente já vai começar adicionando aí todo mundo, ó, aceitando a Ana. Nossa, com televisão gigante aqui agora. E aí agora o Will entrando. Oi, Flor, tudo bem? Você me Oi, enxerga bem? não, não, tá preta a tela, não tô enxergando, mas dá pra me ver direito. Eu tô vendo o Rio. Agora o da Eli eu não tô vendo. Tá, eu te ouço. Ixi, tá dando uma interferência aqui, ó, porque eu tô ouvindo. Você vai ter que usar fone também, né? Pronto. Eu tô Não, peraí. bem. Tá confuso aqui. Agora vai. O que vai? Eu fechei meu áudio aqui. Só que eu Ah, falo e sai aí. é. Aí tem que estar na mesma sala, gente. Eu acho que talvez seja bom você sentar na varanda. A gente vai se organizar aqui, mas boa noite para todo mundo que está chegando, gratidão. Eu te vejo, Ana, eu não vejo o Will. Eu queria ver, para quem está aqui com a gente, ao vivo agora, vocês veem nós três, tá? Dá para ver todo mundo? Vamos esperar para ver. Eu só vejo você e eu, Ana. O Will ainda não. Então, aguardar. Se alguém puder, gente, digitar aqui nos comentários. Ah, tá. A Mariana falou que Não, tá vendo os três. Legal. Que bom. pessoal. É isso que importa. Então, maravilha, gente. Vamos começar essa live maravilhosa. Gratidão, Ana. Gratidão, Will, aí, né, pela presença, pela troca. Vai ser uma live que a gente vai buscar ser o mais conciso quanto for possível, gente. Então, a gente pede também para quem tiver qualquer comentário, qualquer pergunta, a qualquer momento, o ideal é que vocês mandem aqui embaixo, ó, nesse balãozinho, tá? No balãozinho de perguntas, na interrogação, porque aí a gente consegue voltar, né? E realmente ver o que vocês mandaram. Porque às vezes pelos comentários fica um pouco difícil da gente voltar lá em cima, tá? Então, essa é a sugestão. Bom, para a gente dar esse pontapé inicial, a intenção é que a gente comece com a apresentação individual de cada um. A ordem vai ser da ordem também da nossa fala. Então, a Ana vai começar se apresentando, depois o Will e depois eu. E aí a gente dá o pontapé. Gratidão aí pela presença. Passa a palavra para a Ana. Então, gente, para quem não me conhece ainda, que está assistindo pelo Insta do Will ou da Eli, eu sou a Ana, eu sou nutricionista. Eu pratico a dieta crua há mais de 10 anos, completou 11 anos agora em julho. E eu atuo aí na área clínica, né? Sou nutricionista do NASF, mas eu também atuo na área clínica, faço consultoria online também. Tô nessa parte, nessa pegada de culinária viva também. Eu dou oficinas, dou palestras, tenho cursos de culinária também. Quem quiser conhecer o meu perfil, tá? E é isso. Gratidão, Flor. Passar para o Will. Boa noite, gente. Agora sim estou acomodado aqui, num lugar um pouco mais distante. Bom, me chamo William, sou atualmente nutricionista, pós-graduando em nutrição clínica funcional e também pratico a dieta frugívora desde 2012, praticamente. E é isso, não vou me alongar muito. Quem quiser saber mais, entra no meu perfil ali para a gente ter conteúdo aí para mandar ver. Vamos lá. Gratidão. Então, meu nome é Eli, na verdade Elisa, as pessoas me conhecem mais como Eli Lamego. Terapeuta naturopata faz pouco mais de 4 anos. E na dieta crua, já até perdi as contas, mas chega a próximo do que todo mundo aqui tá, né? Eu acho que todo mundo começou mais ou menos na mesma época. Eu acredito que para mim foi 2013, 2014, que foi quando eu comecei a transição, e demorei uns 2 anos aí na transição do vegano cozido para o vegano 100% cru, né? E, enfim,
vai ser bem legal da gente trocar. Eu acho que temos muitas similaridades. Agradeço ao tempo de vocês. E para a gente iniciar, gente, olha, eu vou contar para vocês qual é a pauta de hoje, né? A gente vai começar aí com uma fala da Ana, né, sobre o porquê dessa live. Ela vai entrar um pouco mais para explicar. E depois a gente vai passar para o Will, que ele vai trazer os prós e contras da dieta frugívora e os prós e contras da dieta carnívora. E depois eu vou trazer para vocês um pouco das práticas de depuração que podem auxiliar nesse caminhar para fazer a manutenção da saúde de verdade, tá? E para fazer a manutenção da gente se manter numa dieta boa de verdade pra gente. E no final a gente vai fazer um bate-bola de pontos que venham aí, surjam e que a gente acredite que necessita de um pouco mais de agregar informação. E durante, é claro, na fala de cada um, a gente vai se permitir pincelar algumas coisas, né, depois da fala, tá? Então, agradeço. Vai lá, Ana, gratidão. Gente, por que nós estamos fazendo essa live, né? Recentemente, surgiu a notícia, né, de um ex-vegano, né, inclusive bem famoso, que abandonou o veganismo, né, e começou aí a fazer uns vídeos meio duvidosos, né, comendo carne crua. E muita gente ficou se perguntando o porquê disso, né? Eu mesma tomei um susto, gente, essa semana eu tirei no Facebook. E aí eu vi o story dele, uma tábua assim, cheia de carne. Eu, meu Deus, o que tá acontecendo? Até desfiz a amizade, porque, enfim, né? Eu sabia que ia vir polêmica, então preferi desfazer a amizade. Mas assim, eu, não só ele, né? Várias pessoas, mas focando aqui primeiro nesse ex-vegano, né? Inclusive, a gente conversava demais, a gente era amigo, a gente é amigo, né? Eu acho que depois dessa, acho que não tem mais uma troca entre a gente, né? Porque eu evito polêmicas, eu evito atrito e tal. Mas, inclusive, eu acho ele uma pessoa super querida, né? Inclusive, a mãe dele é minha paciente. Então, assim, eu não sei realmente o que é que houve, tá? Eu vou fazer as minhas especulações aqui, não tô julgando. Ninguém aqui tá para estar para julgar ninguém, tá? A gente vai só trazer os pontos nutricionais, alguns fatores que podem ter levado ele a tomar tal decisão, né? E aí depois, se vocês quiserem fazer mais perguntas, fazer perguntas no final da live sobre o que a gente falou, tá? Primeiro, gente, ele não é o primeiro, né? Tem várias aí que abandonam o veganismo e depois vão falar mal do veganismo, e alguns entram nesse extremo, né? Como é no caso aí do rapaz, que agora só vive de carne, né? Recentemente eu postei um vídeo no meu feed sobre a Demi Moore, que ela segue a dieta vegana crua. Eu achei bem legal, bem bacana, né? E aí eu fui falar no vídeo e tal. E aí tinha uma certa pessoa comentou lá que estava seguindo uma dieta só à base de carne e manteiga. Eu fui lá no perfil dela. Realmente, gente, como é que uma pessoa senta no mês para comer um tablete de manteiga? Eu sinceramente, isso não tem cabimento. E a pessoa afirmando, detalhe, pessoa leiga, tá? Nós três aqui somos três profissionais. A pessoa lá leiga no comentário falando que fibras são dispensáveis. Gente, só para começar, a OMS, Organização Mundial de Saúde, recomenda no mínimo 30 gramas de fibra por dia. Aí me vem uma pessoa que afirmando, uma pessoa que não é da área nem nada, que fibras são dispensáveis. Então, gente, o porquê que a gente está fazendo essa live? Para alertar dos perigos, né? Que essas pessoas leigas, inclusive, gente, tem pessoas com perfis grandes que não são formadas na área, falando sobre dieta carnívora, incentivando as pessoas a comerem só carne e manteiga. Gente, isso é insanidade. Totalmente insanidade. Por quê? Vamos lá. Nossa principal fonte de combustível são os carboidratos. Nossa fonte primária de energia são os carboidratos. Uma pessoa, quando ela faz uma dieta cetogênica ali, primeira coisa que ela fica é estressada, minha gente. Porque o cortisol vai lá para cima. A gente necessita de carboidratos.
Quais são as principais fontes de carboidratos? Fontes vegetais, frutas, verduras, legumes, tá? Começa errado daí. Outra coisa, você comer só carne, o organismo ele vai sentir falta das fibras, óbvio que as fibras são extremamente importantes. A falta de fibra pode levar problemas mais superficiais, como a constipação, que pode se tornar algo grave, né? Mas, começando aqui do mais leve, constipação até câncer de cólon, tá? Então, a falta de fibra, gente, é muito sério, tá? Outra coisa, o organismo ele vai sentir falta de vitaminas. Carne não tem vitamina C. Animais carnívoros, fazendo só um adendo aqui, como é só seguir a lógica, gente. O ser humano, ele não é carnívoro. É só você olhar o trato digestivo de um animal carnívoro e o trato digestivo do ser humano. Gente, é completamente diferente. Primeiro que os carnívoros, os animais carnívoros, eles produzem a própria vitamina C. Como eu falei, na carne não se encontra a vitamina C. Nós precisamos ingerir de fontes exógenas. Quais são essas fontes exógenas? Frutas, minha gente. Frutas, legumes são ricos em vitamina C. Vamos começar daí. Outra coisa, o tamanho do nosso intestino. O tamanho do nosso intestino é enorme, feito justamente para digestão de fibras, né? Das fibras principalmente. O trato digestivo do animal carnívoro é curtíssimo. Por quê? A carne ela não pode ficar muito tempo no trato digestivo, porque vai apodrecer, minha gente. Vai apodrecer simplesmente. Então, já pensou um ser humano ficar anos comendo só carne? Minha gente, não tem condição. Não tem. Ah, mas eu perdi peso. Ah, mas a minha glicemia não sei o que lá. Óbvio, gente, é claro, o seu organismo ele vai ter aquele baque, aquele susto. Você vai comer só, tá comendo só uma fonte de macronutrientes que é a proteína. Mas lá na frente, a conta vai chegar. Vai chegar, lhe garanto. Outra coisa, vai sentir falta de vitaminas importantes, como a vitamina C, né? Minerais importantes, principalmente o potássio. O ser humano precisa de potássio, gente. A gente tem inúmeras. Nossa contração muscular, tudo, quase tudo no nosso corpo, a gente precisa de potássio para ter a homeostase correta, né? Primeiro a gente vai sentir falta do potássio. Outra coisa. Vamos lá. Compulsão alimentar. Ele falou lá, né, que deixa de ter compulsão alimentar e tal. Gente, me diga, quem é que vai ter compulsão alimentar comendo carne? Principalmente carne crua, que não é apetitoso, zero apetitoso. Quem é que vai ter uma mais ama carne no universo vai ter uma compulsão alimentar com carne? É impossível, né? Outra coisa, gente, frutas, verduras, legumes têm água e fibras. Fibras são mecanismos de saciedade. Não é à toa que, por exemplo, vou tirar aqui o exemplo, por exemplo, da fruta. Eu nem vou por industrializados, não, da fruta. É bem mais fácil você comer 100 gramas de uma uva passa do que 100 gramas de uma uva fresca. Por quê? Por causa da água e por causa da água, principalmente. Não vai tirar as fibras, né? Nesse caso é só da água. E no caso, por exemplo, de um refinado, vamos lá, o azeite, digamos assim, o azeite. É bem mais fácil você comer, sei lá, 20 ml de azeite do que o equivalente a 20 ml de oliva, por exemplo, né? Porque tem volume ali. Ali tá uma coisa refinada, né? Daí a importância das fibras, gente. Então, assim, partindo do pressuposto, né, que vai ter uma sobrecarga renal também, você comer só carne, vai ter uma sobrecarga renal, pode levar a você a ter uma dislipidemia grave, triglicerídeos altos, colesterol alto, enfim, LDL, VLDL, né, colesterol total. Outra coisa,
risco muito mais aumentado de ter CA, ou seja, câncer de qualquer tipo. Mas, como eu falei, principalmente câncer de cólon e câncer de estômago, né? Porque vai ter muita proteína ali. É só proteína, gente. Nós precisamos do mínimo de proteína. O mínimo, 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 mínimo. É quase assim, um valor simbólico de proteína por dia. Claro que vai aumentar essa necessidade de acordo com os hábitos da pessoa. Se for um atleta, óbvio que ele vai precisar de mais proteína para fazer lá a reparação muscular, né, e etc. Estamos falando de um indivíduo normal, que tem, sei lá, treina 3 vezes por semana. A gente precisa, gente, no máximo de 0,8 gramas de proteína por quilo. Tá lá na OMS também. Não sou eu que estou dizendo, tá na OMS. Então, assim, é muita proteína, vai sobrecarregar. Outra coisa, proteína em excesso leva a envelhecimento precoce. Dietas hiperproteicas levam a envelhecimento precoce, tá? Então, assim, gente, é muito diferente um ser humano, um animal carnívoro, de um animal frugívoro. Nós, inclusive, eu recomendo um livro maravilhoso, que é 80-10-10, do Dr. Graham, tá? Ele explica direitinho, acho que é no começo do livro já, as diferenças de um ser frugívoro para um ser carnívoro, tá? A gente não chega nem perto de ser carnívoro, tá? Então, assim, gente, a gente precisa ter cuidado. Por que a gente está fazendo essa live, né? Para ter profissionais para alertar sobre isso, gente, porque vocês podem prestar atenção. A maioria dessas pessoas que pregam a dieta carnívora não são formadas em nutrição. Vocês pode procurar. Não é. Gente, qual é o profissional com consciência, com um mínimo assim de discernimento, de noção, que vai recomendar um ser humano comer só carne? Me digam. Nenhum, não tem. E a maioria dessas pessoas, gente, eu vou entrar até aqui na questão, em outra questão do marketing. É muito marketing por cima disso. Às vezes a pessoa tá ali no nicho, perdeu a credibilidade, ou não tá tendo engajamento, não tá tendo o retorno esperado, vai lá, pula para outra estratégia. A gente tá cheio de gente querendo ganhar dinheiro na internet. Cheio. E é uma pegada de marketing. Inclusive, essa pessoa que começou a comer só carne e tal, vendia cursos de como emagrecer. Eu nem sei se ele é formado, né? Eu acredito que não. Mas vendia cursos de como emagrecer, perca tantos quilos nisso e naquilo, né? É típico, né? E, infelizmente, o conselho tá nem aí. Mas, enfim, daqui a pouquinho ele vai estar vendendo curso de como perder peso comendo só carne. Gente, infelizmente, o ser humano, ele é, assim, um ser que às vezes só pensa no lucro. Ele não tá nem aí, gente. Ele não tá nem nas consequências, em nada. Por isso que nós profissionais, temos que estar sempre reforçando que essas práticas são insanidades, gente. Ah, Ana, mas chegar no teu perfil, olhar lá se tu só come coisa crua. É insanidade também, é radicalismo também. Minha gente, pense comigo, crudivorismo tem todos os grupos alimentares. Tem frutas, tem verduras, tem legumes, tem leguminosas, tem sementes, tem nozes, tem todos os macronutrientes, todos os micronutrientes. Vai comparar, gente, uma dieta crudívora, frugívora, feitinha, toda certinha, com uma pessoa que come dessa, né? Então, eu como profissional, o Will como profissional, a Eli como profissional, nós três sabemos, e quem pratica o crudivorismo, que a gente está atingindo todos os macro e micronutrientes. Todos. E de maneira prazerosa. Gente, não tem nada melhor que você sentar, comer uma fruta suculenta, uma saladinha de legumes,
com germinado. Gente, é muito gostoso, assim, é prazeroso. Agora, você sentar no mês para comer um tablete de manteiga, minha gente, é de rir, essa dá vontade de rir. Porque não tem condição, minha gente. Não tem. É só a gente pensar, né? E essa questão de perca de peso, minha gente, você vai perder peso em qualquer dieta, se você tiver um déficit calórico. Qualquer dieta, tem déficit calórico, você vai emagrecer. Você pode comer só McDonald's, você vai emagrecer. Agora você vai ficar saudável? Aí é outros 500, né? É outros 500. E a vantagem ainda mais do crudivorismo, de uma dieta plant-based, rica em fibras, que as fibras, elas são um mecanismo de saciedade, que permite você comer mais e ingerindo menos calorias, né? Ao contrário de uma dieta carnívora ou sei lá, você comer para sentar para comer um tablete de manteiga. Vocês já imaginaram quantas calorias tem um tablete de manteiga? Vá, compare. Gente, o dever de casa para vocês, coloque lá 100 gramas de manteiga e 100 gramas de banana. Não só as calorias, tá? Quantidade de gordura, de micronutrientes e macronutrientes. Vamos lá. Só fazer a prova dos 9 para vocês verem, né? Então, gente, assim, é uma coisa lógica. O ser humano, ele tá fugindo do lógico. Ah, mas cadê os estudos mostrando que fibra é necessário? Minha gente, pelo amor de Deus. O ser humano hoje quer estudo para comprovar que uma dieta saudável faz bem. Vocês têm noção do nível que a gente chegou? É lamentável. Lamentável. A pessoa precisa de um estudo para saber que uma banana faz bem. Para saber que uma salada de verduras, para saber que comer verdura é saudável. Minha gente, uma criança de 4 anos já sabe disso. Sabe disso. Aí vem um adulto, bota caraminhola da cabeça, tira as vozes da cabeça, dizem que não, fruta não é saudável. Aí vai lá influenciar outras pessoas leigas com a mente fraca a fazer a mesma coisa. Não, minha gente, isso daí não vai precisar nem da gente tão falar que não. Vai ser só as pessoas aparecendo com as consequências. Dislipidemia, Deus me defenda um câncer, né? Infelizmente, minha gente. Infelizmente, tá lá na OMS. Frutas têm efeito anticancerígenos. Verduras têm efeitos anticancerígenos. Vamos lá tirar um exemplo aqui, o brócolis. Principalmente o brócolis cru. O brócolis cru tem uma substância chamada indol 3-carbinol, que é capaz de fazer a metilação do DNA. O que é isso? Se você tiver uma célula ali cancerígena, ele tem o poder de desligar esse gene que posteriormente faria você ter câncer. Para você ter noção do poder de um único alimento. Agora, imagine você ter uma dieta com brócolis, com beterraba, com cenoura, com banana, com melancia, com laranja, tudo bonitinho, com leguminosas, que são fontes de proteína, tá? Com sementes, que tem ômega 3, gorduras boas, como selênio, cobre, zinco, ricos em água, né? Tudo é que quando a gente faz uma dieta crua, a gente não sente sede. Eu, pelo menos, não sinto sede. Então, gente, é uma diferença, assim, gritante. Uma dieta vegana, plant-based, ou até onívora mesmo, tá? Para uma pessoa que come só carne, minha gente, não tem condição. Não tem condição. Então, a gente está fazendo essa live para reforçar o óbvio, né? Porque o que a gente está falando aqui é só o óbvio. E a gente chegou num tempos sombrios que a gente tem que estar na internet falando o óbvio. É triste. É muito triste isso. Mas, infelizmente, quanto mais pessoas têm acesso à internet, mais insanidades vão surgir, né? Então, é isso, minha gente. Eu não sei nem se passou o meu tempo, mas agora vou passar para o Will, né? Que ele vai falar dos prós e contras
da dieta carnívora e prós e contras da dieta crudívora. Passa a bola para você, Will. Maravilha, Ana, que bom te ouvir, que legal, todo o conhecimento que você trouxe aí pra gente. E, bom, é isso, não vou me estender muito, vou começar aqui a entrar nesse ponto de prós e contras, né? Bom, uma dieta exclusivamente de carne, à base de carne, eu confesso que assim, é difícil encontrar os prós, contras, tem muitos, né? O que eu poderia dizer, a carne, ela contém quase que todos os elementos que o corpo humano precisa, você tem em um pedaço de 100 gramas de carne. Você tem ali quase todos. Não nas quantidades que o corpo precisa. Vocês vão ver aqui, vou mostrar para vocês. Mas todos os elementos estão lá. Agora, as quantidades não são as que a gente precisa, né? Mas eles estão lá. É como se fosse uma pílula milagrosa que as pessoas tanto querem. Ah, pô, não quero fazer suco verde, não quero comer vegetais, não quero comer frutas, me dá uma pílula que eu quero tomar só uma pílula. Seria tipo isso, você comer uma dieta exclusivamente de carne. Porém, ela não contém tudo nas quantidades ideais. Os vegetais e as frutas contêm os mesmos elementos, porém em quantidades muito maiores. Né? Vocês vão ver aqui, vou mostrar para vocês. Uma pesquisa muito rápida que eu fiz aqui em 15, 20 minutos, eu vou trazer vários dados para vocês. Então, assim, o único ponto positivo seria você ter tudo isso numa pílula que você engole ali 100 gramas de carne, pum, você ingeriu zinco, magnésio, ferro, cálcio, vitaminas do complexo B, porém em quantidades que eu considero, vi aqui, né, com os meus próprios olhos, na pouca pesquisa que eu fiz, são quantidades muito pequenas, né? Agora, proteína, sim, proteína tem bastante, muito mais, né? Numa porção de 100 gramas você tem muito mais proteínas do que uma porção de 100 gramas de banana, obviamente, né? Mas 100 gramas de amendoim, se eu não me engano, tem quase a mesma proporção, né? E você não vai comer só 100 gramas de amendoim, usando o amendoim como exemplo, se você for comer. Talvez você comeria 100 gramas pela manhã. Pô, se tu tem ainda o seu desjejum, o seu almoço, seu café da tarde, a sua janta, você vai bater muito facilmente. Agora tem esse ponto que a Ana falou, né? Qual é a nossa verdadeira necessidade de proteína? Será que é tudo isso? 1,5, 2 gramas por quilo de peso? Gente, isso é um absurdo. Desde 1979 já se falava que o excesso de proteína é prejudicial. Isso está no livro Fisiologia da Nutrição, da Rebecca de Angelis, 1979. Já se falava. Na verdade, gente, está tudo na fisiologia. Acontece que a indústria comprou diversos estudos científicos, né? Eles compraram estudos científicos, eles também pagaram a indústria do marketing, né? Os meios de comunicação, para colocar na nossa cabeça essa paranoia de proteína que vem há tantos anos, esse foco na proteína, esse negócio de proteína. Gente, nós precisamos de no máximo 10% das calorias da nossa ingesta de proteínas. Né? Mais do que isso é sobrecarga. Mais do que isso é uma sobrecarga de metabólitos também dessa proteína. Né? Então, é complicado prós numa dieta exclusivamente de carne. Agora, uma dieta que contém carne, né, um ser humano que come carne, mas come fruta e come vegetais, ele pode se estender um pouco mais. Né? Vai ter alguns problemas no meio do caminho, porque nós vivemos um ambiente hoje extremamente nocivo, completamente distante, anos-luz de distância do ambiente ideal que vivíamos na era primitiva. Né? Estamos aí hoje num ambiente completamente tóxico. É impossível você se livrar de metais pesados, por exemplo, eles estão no ar. Né? Então, uma pessoa que consome carne, e mesmo consumindo vegetais, se ela consome carne, os metabólitos ali, o excesso, ela gera um excesso que é uma sobrecarga para o seu organismo metabolizar aquilo, pôr aquelas toxinas para fora. Já não basta as toxinas do ambiente. Agora, se o que você come também gera toxinas, pô, é uma sobrecarga enorme para o seu fígado pôr aquilo para fora. Né? Então fica difícil para o fígado, fica difícil para o rim. Agora, uma pessoa que não come carne, a dieta sem carne, pô, dieta sem carne é uma dieta mais leve, mais sutil. Tudo que você come, o teu corpo reconhece aquilo como algo, como uma fonte de nutriente, como combustível correto. Tudo se encaixa nas suas células perfeitamente, porque a natureza não errou.
né? Fez os nossos dentes quadrados, cerrados para que a gente mastigue os alimentos, polegares opostos para agarrar os alimentos, subir nas árvores, enxergamos cores para ver quando o alimento está maduro, sentimos vários sabores no paladar para perceber que aquele é o nosso alimento. Se não tem sabor, tu não consegue comer cru, não é alimento para ser humano. Como é que fazia no tempo primitivo? Não tinha fogão, nenhum animal na natureza cozinha, assa, queima, tempera o seu alimento. Então, é como a Ana falou, ter que reforçar o óbvio, né? Alimento para ser humano é aquilo que você consegue comer cru, que é palatável, que é gostoso, que é prazeroso, né? Que você come com alegria. Você não vai no Ibirapuera lá fazer um piquenique de carne. Você já viu isso? Um piquenique de carne, todo mundo feliz, as crianças brincando. Gente, que loucura! Como é que é o piquenique do leão? É a caça! Corre, 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 garra, unha, sangue, aquela coisa terrível, saca? Então, assim, é complicado, não faz muito sentido, né? E quando a gente entra na questão higiene também, a quantidade de bactérias, né? Porra, quem nunca viu passando na rua, centro de São Paulo, ou qualquer bairro de São Paulo, quem nunca viu o cara parar o caminhão na frente do açougue, aí sai aquele caba com aquele pedação de carne nas costas, solzão de 35 graus, rachando, o cara sai com aquele negocinho de carne nas costas. Tipo assim, zero higiene, gente, pelo amor de Deus. Então, assim, o único pró que eu vejo na carne é você ter tudo numa pequena quantidade de carne, né? Porém, não vai bater as quantidades, reforço isso, né? Mas todos os elementos estão ali, né? Porém, não nas quantidades ideais. E outro detalhe é o seguinte: os elementos na carne, eles são realmente mais fácil do corpo humano assimilar, vide o ferro, né? Que está na forma mais fácil de assimilar do que nos vegetais. Então é como se você estivesse dando na boquinha da célula, sabe? O seu corpo ele não precisa fazer nenhum trabalho para absorver os nutrientes que estão na carne. Isso já é um problema, porque se você tem enzimas que fazem o trabalho de quebra das proteínas para tirar os aminoácidos ou para reduzir alguma coisa em outra coisa, um elemento em outro. Se você tem essas enzimas, esses soldadinhos que estão ali, que foram contratados para fazer aquele trabalho, você não vai deixar eles todos lá descansando sem fazer nada, né? Então comer carne seria mais ou menos isso também. Boa parte do teu organismo ficaria disfuncional, né? Então, essa é uma problemática também. Mas deixa eu trazer aqui alguns dados para vocês, né? Como a Ana falou, a carne não tem carboidrato. Gente, de toda a energia que a gente tem no nosso corpo, o cérebro consome 20% disso tudo, né? A quantidade de carboidrato que só o cérebro demanda já é algo assim bem significativo, né? Nós não sobrevivemos sem carboidrato, não vamos sobreviver muito tempo sem problemas se não tiver carboidrato, né? Então, eu quero trazer para vocês alguns dados sobre vitaminas do complexo B, né? Vou estar olhando para o cantinho aqui para minha cola. Olha só que interessante, 100 gramas de carne e eu fiz uma comparação de 100 gramas de carne com 3 bananas, tá? 3 bananas. Lembrando que o meu almoço compõe de 7, 8, às vezes 12 bananas. Eu como no almoço, só no almoço, tá? Fora as outras refeições ou os outros alimentos. Mas vamos lá. 100 gramas de carne contém a vitamina B1. Em 100 gramas de carne nós temos 0,04 miligramas de vitamina B1. Em 3 bananas, nós temos 0,1. Tá? Isso é uma diferença de quase 1000 microgramas. A banana tem quase 1000 microgramas a mais do que a carne de vitamina B1. 3 bananas contra 100 gramas de carne. Tá? 3 bananas, qualquer um, como uma criança de 2 anos, 2, 3 anos já consegue comer 3 bananas. Né? A vitamina B2, 100 gramas de carne contém 0,17 miligramas de vitamina B2, riboflavina. 3 bananas contém 0,2 miligramas. Tá? É uma diferença muito grande. 0,17, 0,2, não tão grande, mas no organismo, microgramas já fazem grandes diferenças. Né? A RDA de selênio, por exemplo, são 90 microgramas. Uma castanha do Pará tem 400 microgramas. Né? A carne tem 24 microgramas de selênio, uma castanha do Pará tem 400. É uma diferença absurda. Né?
Vitamina B3. A vitamina B3 é o seguinte, a carne, ela tem 5,38 miligramas de vitamina B3 em 100 gramas. 3 bananas tem 2 miligramas. 1 miligrama, 1 miligrama não, quase 4 miligramas a menos, né? Porém é o seguinte, a vitamina B3, ela tem o L. O que significa? Ingestão limite, o máximo que você pode ingerir. Muita vitamina B3, você pode diminuir, ela pode acabar derrubando a sua vitamina B2 e causar uma neurotoxicidade, tá? Então, o excesso de B3 é tóxico para os neurônios, para o sistema nervoso central. Vai dar problema, tá? E olha só, em 100 gramas de carne tem 5,38, enquanto 3 bananas tem 2 miligramas, né? Então, assim, a B3, ela é uma vitamina do complexo B que tem o L, assim como a B6. São duas vitaminas, a B9 também tem o L. Se você ultrapassa aquele limite, vai dar problema. Então, pô, será que... Você vê como a natureza é perfeita? Porque as vitaminas que têm o L são as que menos tem nos vegetais, né? Tipo, a carne já ultrapassa ali absurdamente essa quantidade de vitamina B3. Então é muito mais fácil você se intoxicar de B3 comendo carne do que comendo vegetais, né? A B6, a B5, perdão, vitamina B5, 100 gramas de carne tem 0,65 miligramas de vitamina B5. 3 bananas tem 1 miligrama, né? B6, 100 gramas de carne tem 0,38, 3 bananas tem 1,1. B9, né? Quanta gente com falta de vitamina B9, tá? Que é o folato, né? Envolvido ali no ciclo da metionina, né? Que pode causar vários problemas, aí aumentar a homocisteína, gerar inflamação e a pessoa desenvolver até um quadro de endometriose, síndrome do ovário policístico, né? Então a vitamina B9, 100 gramas de carne tem 9 microgramas, enquanto 3 bananas tem 60 microgramas. É uma diferença absurda, né? Então, assim, eu fui concluindo que, poxa, os alimentos vegetais têm muito mais nutrientes do que a carne, né? Apesar da carne contém todos, porém em baixíssimas quantidades. Vitamina A carne em 100 gramas de carne tem 3 microgramas e 3 bananas tem 9,6 microgramas. Manganês, carne, 0,01. 100 gramas de salsinha. Agora vamos falar dos minerais, né? Que é um dos nutrientes mais falados aí na carne, são os minerais, né? Então, os minerais na carne, o manganês em 100 gramas tem 0,01, em 100 gramas de salsinha, aí eu coloquei 100 contra 100, né? Então 100 gramas de salsinha, que é um maço de salsinha, você pode fazer meio maço no suco verde de manhã e comer mais um quarto de maço no almoço e outro quarto na janta, você comeu 100 gramas de salsinha. Eu coloco 100 gramas de salsinha no suco verde, só no suco verde, né? Então, 100 gramas de carne contra 100 gramas de salsinha, a salsinha ganhou, né? Cobre, mineral importantíssimo para equilibrar junto com o zinco ali, 0,08 na carne contra 0,1 na salsinha, quase 1000 aí de diferença novamente. Zinco, realmente o zinco ele tem um pouco mais na carne, só que aí entra aquele outro detalhe também, é um mineral importante, mas que o excesso também vai trazer problemas, né? Bom, outras questões, o excesso de gordura na carne é bizarro, né? Não tem fibras. Gente, o nosso intestino, enroladinho aqui, tem de 16, 17 a quase 20 metros. Né? Se você desdobrar ele, é uma quadra de tênis, são praticamente 240 metros quadrados de intestino. Os animais carnívoros, como a Ana falou, produzem vitamina C endógena, tá? No próprio organismo, e o intestino é curtinho. Agora, no corpo humano, nós fomos feitos para comer alimentos que têm fibra, que eles vão fazer esse trânsito rapidamente. Agora, olha o que acontece com a carne. A carne que fica ali no intestino humano demora um tempão para fazer todo aquele trajeto, né? Não tem fibra, depende de outras coisas empurrando. Agora, imagine quando o cara joga ali aquele mingau de amido junto com a carne, ou seja, aquele pão com carne. Jesus amado, né? Aquilo vira uma coisa assim, como a Ana falou, a conta vai chegar, a conta chega, né? Então, assim, a carne, ela também é fonte de aminas biogênicas, tá? Olha só esses nomes que eu vou falar, vê se ressoa com vocês. A histamina, tudo bem, todo mundo conhece a histamina por um motivo.
Reação histamínica. Quando você tem alergia a alguma coisa, você vai lá e toma um antihistamínico, né? Ou seja, o excesso de histamina leva a reações exacerbadas, né? Uma série de reações na pele, né? Pode levar a vários outros problemas, degradação de mastócitos, hipermeabilidade intestinal, enfim, uma série de intolerâncias por conta do excesso de histamina, tá? E aí outra amina, cadaverina. Eu vou repetir esse nome, cadaverina. Esse nome ressoa com vocês? Putrescina. Putrescina. Então, gente, como a Ana falou, reforçar o óbvio, né? Então, essas são as aminas biogênicas aí da carne, né? É rica em ácido lácteo, que causa acidose, causa inflamação, causa oxidação, né? Vai gerar compostos aí que são extremamente acidificantes, né? A urina fica ácida. Veja que um gato, onde ele urina, se ele urinar no teu portão 10 vezes, ele enferruja teu portão, entende? 5 anos urinando no portão ali, ele derrete o teu portão. Quem nunca viu isso? Né? Por quê? Porque é um animal carnívoro, a urina é ácida, só que o corpo, o organismo desse animal é projetado para aquilo. Né? O corpo humano não. O corpo humano é projetado para comer frutas e vegetais frescos. Né? Veja só, a ingesta de carne, a carne contém altas doses de carnitina, tá? E micro-organismos patogênicos. Né? Mas esse excesso de carnitina, ela pode ser um problema, né? O que acontece? Junto dessas bactérias patogênicas, né, dessas proteobactérias, eles vão começar a promover uma descarboxilação dos aminoácidos, tá? E vão produzir um elemento chamado trimetilamina, tá? Esse trimetilamina é um elemento que ele tem um odor de putrefação mesmo. O odor da trimetilamina é aquele odor que a gente chama de peixe podre, fedor de peixe podre. E aí o que acontece? Existem pessoas que têm a má sorte de comer carne e ainda ter o gene FMO3, uma mutação nesse gene. Quando a pessoa tem uma mutação nesse gene, essa pessoa não consegue transformar a trimetilamina em óxido de trimetilamina, que é a forma como ela é excretada sem odor. Quando a pessoa tem essa mutação genética, ela come carne, gente, essa pessoa, você vai sentir o cheiro dela a 10 metros de distância. Eu trabalhei uma época com uma pessoa que no escritório ela tinha essa mutação genética, eu lendo aqui, estudando sobre isso, eu falei, caraca, aquela pessoa tinha essa mutação, porque o cheiro que ela exalava assim, era uma coisa absurda, né? Tanto pelo suor, quanto pela menstruação, quanto as fezes, tudo fede muito. Né, quando a pessoa tem essa mutação nesse gene. Talvez vocês já tenham se deparado com alguém que tem essa mutação, né? E quem não tem mutações genéticas, né? A mutação do MTHFR, que é a mutação da vitamina B9. Então, assim, a minha geração, acho que da minha geração para as gerações atuais, pô, a quantidade de mutação genética, né? Meus pais, eu tô com 37 anos, daqui a pouco faço 38. A geração dos meus pais foi a geração que começou a pegar essa revolução da indústria aí, quando passou a consumir mais produtos alimentícios e desembalar mais e descascar menos, né? Então, assim, é uma geração que já começou a ter problemas. Eu já herdei alguns polimorfismos, por exemplo, da vitamina D, eu tenho que suplementar, tenho que estar sempre atento com ela. Eu tenho um polimorfismo também que me faz com que eu fique atento com a vitamina K, né? Então, assim... agora, essas gerações atuais, gente, estão com problemas maiores ainda, né? Esse gene do FMO3 é um pouco mais raro, mas, enfim, nas gerações atuais eu já não sei, né? A gente vai saber pelo cheiro. Mas, enfim. Gente, são vários problemas, como a gente está vendo aqui, né? O consumo elevado de carne ou exclusivo de carne. Existem tribos na África que só comem carne. A galera dessa tribo, gente, não passa dos 45 anos. Eu vi uns vídeos deles, parece que eles estão se deteriorando, assim, ó, tipo, as unhas, os dedos cheios de pus, eles dão umas tossidas, assim, ó, com o peito cheio de catarro. Cara, tipo assim, muito esquisito aquilo, tipo, parece que eles estão apodrecendo literalmente, né? Então, assim, o que acontece? A galera que se torna frugívora, né, tem uma dieta frugívora e começa a ter problemas,
Isso pode ser muito mais sobre uma incapacidade do organismo digerir, metabolizar os alimentos, do que o alimento. O problema não é o alimento, o problema é o que você fez a vida inteira. Eu, por exemplo, estou numa dieta frugal há quase 12 anos praticamente. Mas, gente, antes desses 12 anos, meus amados e amadas, eu comia 4 pães por dia, tomava 1 litro de leite, fumava, bebia e virava noites na balada tocando enfim, eu bagunçava todo com o meu organismo, né? Então, assim, quando eu cheguei numa dieta frugal, eu passei por uma fase de limpeza, detoxificação que levou anos. Anos, não foi 2, 3 anos, é 4, 5, 6, 7, 8, 10 anos depois eu tô sentindo meu corpo ainda em processo de transformação. Por quê? Porque foram 20 anos me intoxicando, 27 anos, quase 25 anos me intoxicando, né? E agora 12 anos aí limpando toda a sujeira, toda a cagada que a gente fez lá para trás. Então não vai ser da noite para o dia, né? Agora, a buscar um profissional bem capacitado para te acompanhar nesse processo é crucial, é fundamental, para ver se você não tem polimorfismos, né, genéticos que façam com que você tenha uma necessidade maior de alguma vitamina, de algum mineral, né? Cada ser humano tem uma característica única, cada ser humano é único. Tem que buscar com um profissional avaliar, porque nós nos distanciamos muito, perdemos essa capacidade inata de identificar o nosso alimento, processar o nosso alimento, saber como come o nosso alimento. A gente não sabe mais como comer o nosso alimento. As pessoas me perguntam como eu como fruta, entende? Então, assim, é legal ter um acompanhamento. Nós 3 aqui trabalhamos com esse tipo de acompanhamento, né? E é isso. Sejam mais um elo nessa corrente de regeneração, alimentos que trazem vida, que fornecem vida, né? Que fornecem energia vital, que te coloca num estado de prazer, né? É muito prazeroso comer uma fruta, tem os paladares doce, amargo, azedo, tem tudo. Aquilo é incrível, né? Como é que você come carne, uma coisa insossa, assim, uma coisa horrível? Né? É difícil se você não temperar, não assar. E olha, detalhe, quando você tempera, quando você assa a carne, frita a carne, cozinha a carne, aquelas poucas vitaminas do complexo B que ela tinha, vai para o espaço. Passou de 60 graus, vai para o espaço. Né? Frutas, você come cru, você não cozinha frutas. Né? Por isso, a nossa alimentação, além de frugívora, é crua. Por quê? Passou de 42 graus, tu começa a perder vitaminas e minerais. Né? Então, eu não preciso nem falar que há pontos positivos de se comer uma dieta frugívora. Pô, é um óbvio, né? É energia vital, né? Agora sim, é isso. Às vezes pode ser importante para você ter um acompanhamento, porque por conta da distância que nós tomamos, né, do que seria o natural, do que seria o ideal. Então, às vezes, só quem passou por esse processo, né, de enfrentar ali todos os desafios do frugivorismo, né? Querendo ou não, nós somos aí pioneiros aqui no Brasil nesse tipo de dieta, né? Estamos sendo pioneiros, estamos descobrindo quais são as reais dificuldades, né? E estamos auxiliando as pessoas que estão vindo agora, entrando nesse processo. Né? Então tem muita coisa para descobrir ainda, tem muita coisa para acontecer, mas o óbvio não precisa de estudo científico para comprovar, né? É sentir no corpo. Agora, cada um tem as suas características. Eu tenho um polimorfismo da vitamina D. Se eu não soubesse disso, eu poderia pensar que a dieta crudívora não é boa para mim, porque eu não estou bem, meu sistema imune está fraco, mas na verdade eu tenho um polimorfismo. Ou então, é o alimento que eu estou comprando no mercado, que é produzido de uma forma não orgânica, cheia de agrotóxico e baixíssimos índices de nutrientes naquele alimento. Né? Se eu consumo orgânicos, eu tenho um grau mais elevado de nutrientes naquele alimento. Né? Então, outro ponto para a gente ter atenção, alimentos orgânicos, tá? Alimentos da biodiversidade do nosso país, né? Enfim, basicamente é isso, né? É reforçar aí o óbvio, como a Ana falou. Eu acho que eu trouxe os pontos que eu queria. Se eu lembrar de mais coisa aqui, eu reforço. Vamos aí para falar da Eli, para a gente depois abrir aí para as perguntas. Gratidão, gente. Continuem com a gente aí. Gratidão. Tá dando um pouco de interferência aqui, gente. Eu não sei se alguém tá com o áudio aberto. Pelo menos na hora que eu abri, eu ouvi. Mas gratidão. Muito bom de ouvir, né? Tudo que vocês trouxeram. Ambos.
E eu queria começar justo por esse comentário que subiu, perdão que eu não sei o seu nome, pessoa que escreveu, mas falando assim, as pessoas... Segue dando interferência aqui, se eu só... é pra mim, mas mais alguém tá ouvindo interferência? Enfim. As pessoas também estão comendo demais e se exercitando de menos. Os exercícios já ajudam a diminuir o estrago. Eu vou começar por aí. Sim, concordo no sentido das pessoas estarem comendo demais, se exercitando de menos, mas discordo dos exercícios ajudarem a diminuir o estrago. A gente tem que lembrar que uma pessoa inflamada, se ela agregar excesso de exercícios, muita musculação, vai ser contraproducente. A pessoa vai se inflamar mais. Então, muitas vezes a gente precisa dar um passo atrás. Em processos de alta inflamação, é necessário pegar leve, caminhar, se alongar e resolver a alimentação, né? Então, eu vou falar um pouco daqui a pouquinho, né? Eu vou primeiro trazer algumas coisas que foi legal que vocês pincelaram aí, né? Tanto Ana quanto o Will, mas que eu sinto que vai complementar um pouco a fala de vocês, que é o seguinte, já foi trazido, né, a questão do tamanho dos intestinos, e eu tô olhando para baixo que eu também estou olhando para as minhas anotações, que é o seguinte, só para vocês terem noção de diferença. O tamanho do intestino de qualquer carnívoro, pega aí, leão, gato, né, os carnívoros, machita, né, enfim, é de 1,5 a 3 vezes o tamanho dos intestinos, perdão, o tamanho do corpo deles, tá? 1,5 a 3 vezes o tamanho do corpo deles. Já nós, frugívoros, e aí isso engloba seres humanos, bonobos, né, alguns outros primatas, o tamanho do nosso intestino é 9 vezes o tamanho do nosso corpo. Isso é uma média, tá? Herbívoros é 20 vezes. Então, não dá pra gente dizer, e voltando falando dos onívoros têm mais ou menos, acho que são 6 vezes, eu acho que é parecido com o tamanho do intestino dos carnívoros, mas não lembro exatamente, é um pouquinho maior, tá? Dos onívoros. Então não dá pra gente virar e falar, somos onívoros. Não, a gente não tem nem um intestino parecido com o dos onívoros, que dirá dos carnívoros. E também não somos herbívoros. Muitas vezes já ouvi pessoas falando, não, nós somos herbívoros. Não somos herbívoros, a gente não nasceu para comer folha só, tá? Somos frugívoros. E frugívoros se alimentam majoritariamente de frutas, vegetais, sementes, brotos, tá? Entram também algumas leguminosas em pouca quantidade, de preferência em formato de broto, né? E aí o que a gente tem que também observar... Vocês estão me ouvindo bem, gente? Que eu mesma estou me ouvindo com eco. Eu não sei se a Ana ou o Will estão com o áudio aberto. Se tiverem, gente, eu peço que, por favor, feche que eu estou me ouvindo, se for isso, tá? Mas enfim, o que a gente tem que lembrar é justamente essa questão. Que nós somos frugívoros, mas também somos frugívoros oportunistas. Então, vocês vão ver, inclusive, bonobos, macacos, que são primatas frugívoros, na natureza, de vez em quando consumindo ovo cru, de vez em quando consumindo pequenos roedores crus. Mas é muito raro, e é especialmente quando eles estão passando por alguma questão nutricional e que não estão conseguindo consumir o suficiente. Seja porque não tem fruta ou vegetal suficiente naquela estação, alguma seca, seja porque talvez por algum motivo não conseguiram sair para buscar alimento naquele dia. Entende? Então, somos frugívoros oportunistas. Quando a gente precisa de uma coisa muito extra que saia, né, do que seria o frugivorismo oficialmente falando, a gente vai consumir. Só que isso é desnecessário na nossa sociedade atual, em que a gente não tem emergências, que a gente não consegue, por exemplo, a gente sempre vai ter acesso a frutas, pelo menos nós aqui no Brasil. Eu sei que a gente encontra pessoas talvez mais ao norte, pessoas que têm uma condição financeira um pouco mais complicada, ou pessoas em outros países, que nem nessas tribos na África, que vão estar em locais que impedem que tenham a alimentação ideal para a nossa espécie. Mas imagino que todos nós aqui que estamos nessa live, e pessoas que seguem tanto a Ana, quanto o Will, quanto a mim, que a gente tem condições de ingerir minimamente uma dieta o mais próximo possível do que seria a dieta frugívora, né? Então, começando por aí. E aí, levando um pouco mais para o outro lado, né? Do que foi já aventado no início, do que foi demonstrado, que é essa tal chamada dieta do leão. A gente tem que observar que é dieta de quem? Do leão, não é do Homo sapiens. Então, ela foi desenhada para o leão, que é carnívoro, que tem todo, né, tipo, uma biologia e fisiologia completamente diferente da do Homo sapiens. E aí não vou desmerecer, por quê? Sendo muito sincera e honesta,
a alimentação da pessoa de quem a gente está falando de carne crua é muito mais saudável do que a alimentação, isso em nível fisiológico e físico, tá, gente? Vamos lá. É muito mais saudável do que a alimentação de onívoros que vão comer carne, arroz, batata e um monte de mistura e processados, etc. Então, sim, acaba sendo mais saudável do que uma dieta tudívora, uma dieta que leva um monte de coisa. Por quê? Porque tem um único item. E o organismo tem muito mais facilidade de digerir esse único item, né? E aí, inclusive, e eu vou fazer advogado do diabo, existem livros de higienistas de 1800 e bolinha, inclusive de uma pessoa que se tornou frugívora aos 9 anos de idade, que é o Hilton Rotema. Quem quiser depois ler esse livro, eu posso passar. Que ele diz que uma alimentação exclusiva de carne crua é mais saudável do que uma alimentação vegetariana. Porque nós, humanos, não fomos desenhados para consumir grãos. E os grãos geram muito mais muco e muitos metabólitos acidificantes, em comparação com uma alimentação exclusiva de carne, tá? Só que aí a gente tem que olhar que a alimentação exclusiva de carne também gera muitos metabólitos acidificantes. Então eu não estou aqui falando, então para quem aqui é vegetariano, passa a comer só carne que vai ser bom para você. Não, eu estou tentando demonstrar que hoje em dia a gente fugiu tanto de uma alimentação ideal que a gente acaba optando por alimentações que vão trazer metabólitos acidificantes e apesar de a carne crua, né, trazer, sim, um nível de energia magnética, porque é um tecido relativamente ainda meio vivo, morto e vivo, dependendo de quando que a pessoa, né, quando que esse animal foi morto, ainda tem um nível ali de energia magnética. Cozinhou a carne, perdeu tudo. Cozinha qualquer alimento, a gente perde a maior parte, né? Então a gente tem que lembrar que, em comparação, se a gente pensar numa alimentação 100% cozida, a alimentação 100% cozida estritamente de carne vai ser péssima. A alimentação 100% cozida com muitos grãos e leguminosas também vai ser muito ruim. Mas a gente tem que lembrar que quanto mais a gente puder focar no lado da energia viva, do alimento vivo, dos brotos, das frutas, das saladas, melhor. Se alguém ainda está consumindo muito alimento cozido e tendenciando para alimentos de origem animal, saiba que no lado estritamente falando de saúde, isso é complicado. Mas se a gente também falar de ética, né, que nós aqui, eu imagino que todos estejam anti-especismo. A gente não está aqui falando de vamos matar qualquer animal, come, não, porque o cachorrinho a gente tem em casa, a vaquinha, o porquinho a gente mata, né? Então, sempre tem que ter essa observação de que aqui a nossa fala é holística. Não é só sobre a parte fisiológica, física, de saúde e por aí vai, tá? E o que eu queria trazer? Depois eu vou ver os comentários, eu vi que subiu alguns comentários, né? Justamente alguns pontos, né, que a Ana e o Will já trouxeram. Que é esse lembrete, os carnívoros não requerem fibra para fazer a peristalse. Eles não precisam do estímulo de fibra para a peristalse. Nós precisamos do estímulo de fibra para a peristalse. E, como eles mesmos já disseram, não existe fibra na carne. Né? E tem alguns outros pontos aqui interessantes, que é a gente entender que pessoas que comem 100% carne vão falar que se sentem super bem porque eles estão consumindo neurotransmissores. Quando a gente consome neurotransmissores, né, que são produzidos pelas nossas adrenais, dá a falsa sensação de que a gente tem muita energia. Mas é que nem tomar um Gatorade, é que nem tomar um Red Bull. A sua energia é falsa, não é verdadeira. É uma energia que foi mascarada, porque você está consumindo neurotransmissores, né? Então é essa observação que a gente tem que fazer. E todas as dietas que são altas em proteína, independentemente de ser carne, leguminosas ou, enfim, qualquer outro nível de proteína, qualquer dieta alta em proteína não é uma dieta para cura de casos de, sei lá, que não estejam no equilíbrio de homeostase. Casos de doença, por exemplo. Então, todas as dietas que são altas em proteína vão prejudicar para pessoas que talvez tenham uma necessidade de se curar de alguma coisa, tá? Então, a gente tem que lembrar disso. Bom, eu poderia falar mais um monte de coisa, que eu anotei bastante coisa, mas eu queria entrar no meu ponto mesmo, né, da minha fala, que seria justamente lembrar como é que a gente sai desses quadros de possivelmente, eu tô no fruge, no crude, ou tô no vegano, tô me sentindo fraco e por aí vai. Primeiro de tudo é desintoxicação. A gente tem que começar a pensar que não é só colocar para dentro um monte de coisa. A gente precisa conseguir eliminar mais do que a gente coloca para dentro, inclusive. Então, a saúde, principalmente para quem está em transição, mas também para a gente que já está há um tempo, é a gente eliminar mais do que coloca para dentro. Então, essa eliminação
eliminação, ela vai depender da nossa alimentação. Uma alimentação que tenha majoritariamente frutas, ela vai ser mais adstringente e ela vai auxiliar a eliminar mais. Porque a adstringência dos alimentos, e principalmente que estão nas frutas, as frutas são muito mais adstringentes do que, por exemplo, vegetais, né? Ou sementes. A adstringência das frutas é que nos auxilia a fazer a eliminação correta. E existem várias maneiras de fazer isso. Seja no protocolo 100% de frutas por um tempo, para algumas pessoas isso funciona, para outras talvez seja necessário inserir algum suco verde aqui e ali, mas lembrando que a adstringência é das frutas. E aí pode inserir talvez um protocolo de sucos coados, frescos por um período. É sempre necessário um acompanhamento, porque muitas vezes sintomas de desintoxicação podem aparecer. E tem pessoas que vão ter dúvida, do tipo, será que esse sintoma que eu estou tendo é normal? Pode acontecer. Muitas vezes, se a gente passou por alguma questão na infância ou na adolescência que foi mal resolvida, possivelmente no protocolo de desintoxicação, certos sintomas vão aparecer de novo. Porque são sintomas que aí o corpo está trazendo à tona para lidar com aquilo, né? Então, são alguns pontos que a gente precisa pensar. E, enfim, antes da gente abrir para as perguntas, eu ia me alongar um pouco mais na explicação da desintoxicação, mas eu acho que, pelo que eu já observei dos comentários, né, tudo que está sendo trazido, as pessoas estão com mais vontade de falar sobre o tema frugívoro e carnívoro do que a desintoxicação em si. Então, eu convido para quem quiser entender um pouco mais de desintoxicação, para dar uma olhada, né, no material na minha página. Tem outras lives, inclusive salvas no YouTube, né? Fiquem à vontade. Tem lives sobre vários protocolos também. Mas o que eu acho que a gente tem que conversar aqui é entender que a gente precisa dar um passo atrás, a gente precisa estudar, a gente precisa verdadeiramente conversar com as pessoas que estão passando por isso. Por quê? Muitas vezes a pessoa está indo para esse caminho porque ela não encontrou outro. E às vezes não encontrou outro porque também não encontrou um profissional que conseguia auxiliar. Porque, infelizmente, a maior parte dos profissionais não conseguiram estudar o suficiente para conseguir auxiliar uma pessoa num caso desse, né? Então, todo cuidado é pouco. Muitas vezes a gente opta por um estilo de alimentação porque a gente está num certo, digamos, desespero, por falta de uma melhor palavra, num certo desespero. E o nosso corpo pede ajuda. E aí, ao pedir ajuda, a gente acaba optando pelo que vem, o que se diz como melhor solução. E existem, sim, muitos médicos que levam à frente o que é chamado de dieta carnívora, ou dieta que é animal-based, que nem a gente tem a dieta plant-based, tem a dieta também, conhecida lá fora, como animal-based. Tem até um médico, Paul Saladino, se for falar em inglês, e ele é ex-carnívoro, ele comia 100% carne. E eventualmente, e ele cozinha a carne dele. Então tem uma grande questão aí também que a gente vê da dificuldade desse processo, né? De ver médicos comendo carne cozida e misturando com um monte de coisa. Eu fui ver alguns vídeos dele ontem. Ele come carne misturada com fruta, com leite, com kefir. Tipo, uma miscelânea de coisas que só fermenta e só traz mais questões. Mas tem pessoas que têm uma genética tão forte que vai demorar a sentir os efeitos disso. E tem pessoas que não. Então a gente tem que entender a nossa genética e tem que buscar pessoas que possam nos auxiliar nesse processo, né? Então, deixa eu só aproveitar aqui essa pergunta que subiu. No caso, para desintoxicar, teria que se abster das frutas doces por um tempo? As frutas doces são menos desintoxicantes do que as frutas ácidas e as frutas semiácidas, tá? Mas as frutas doces são mais desintoxicantes do que verdes, do que semente, e por aí vai, tá? Então, uma alimentação à base de frutas, ela vai ser altamente desintoxicante, né? E aí todo cuidado tá comendo fruta, bastante fruta, cuidado com o resto que come, que muitas pessoas vão acabar resolvendo comer o seu arroz e feijão e ainda tá mandando ver nas frutas. Tem que tomar cuidado com esse amido, né? Então o amido, ele realmente vai ser o nosso vilãozinho no processo. Então, para quem tá a fim de desintoxicar, tem que focar realmente em fazer um protocolo correto, tá? Então, acho que eu me alonguei bastante, perdeu aí, galera, pela fala longa. Eu acho que vale a gente abrir para as perguntas, ou, óbvio, antes, talvez, comentários, né? Não sei se o Will ou a Ana querem complementar. Gratidão. Ana, a Ana podia trazer aí mais algum comentário, né? Aí depois eu faço mais um comentário, tu faz outro comentário e a gente vai para as perguntas. Lembrando, pessoal, coloca as perguntas no balãozinho aqui, ó. Tem um balãozinho no canto inferior direito, com uma interrogação, coloca a sua dúvida ali, que fica mais fácil da gente acessar a dúvida, tá?
Então, Ana, traz aí mais um comentário, algo mais que tu queira falar. Depois eu falo mais alguma coisa também e a gente vai para os comentários. Então, uma coisa que trouxeram aqui, né, é que falaram, mas dá para ter um equilíbrio comendo carne, frutas, legumes, enfim, ou seja, uma dieta onívora. Sim, gente, dá. Óbvio que dá. O que a maioria das pessoas fazem, né? Comem carne, legumes, frutas, enfim, né? Só que a gente precisa partir do pressuposto que o ser humano, ele é adaptado a comer carne, mas ele não foi feito para comer carne. É totalmente diferente, gente. Todo o nosso sistema digestivo, ele foi projetado para primariamente frutas. O que a gente falou a live inteira, as particularidades do sistema digestivo de um animal frugívoro, de um ser frugívoro para um ser carnívoro, né? Então, ou seja, você vai morrer porque vai comer carne? Não, o Will até trouxe que carne tem nutriente tal, nutriente tal, nutriente tal, óbvio que vai ter. É um alimento, né? Vai ter nutriente. Só que esses nutrientes que tem na carne, eles estão equilibrados para um ser carnívoro. Eles não estão equilibrados para o ser humano, né? Então, assim, outro ponto, gente, uma coisa, até um nutriente específico, que é muito comum de ocorrer, comum não, né? É possível de ocorrer uma hipervitaminose A. Nos alimentos de origem vegetal, não contém a vitamina A já pronta ali. Contém o beta-caroteno. O beta-caroteno, ele só vai ser transformado em vitamina A dentro do organismo e na quantidade necessária. O excesso desse beta-caroteno, adivinha, fica acumulado no tecido adiposo, o que dá aquele efeito de pele amarelada, que o pessoal diz que, não, frugívoro é tudo amarelo, não sei o quê. Claro, gente, a gente consome grande quantidade de alimentos ricos em beta-caroteno, né? Manga, laranja, né? Por isso que tem esse excesso em uma condição benigna, tá? Então, eu queria só fazer reforçar mesmo isso e o Will pode continuar. É interessante, esse ponto da vitamina A é bem interessante, né? Agora, sim, se você consome vegetais verdes escuros, você tem o zinco, que vai liberar essa vitamina A que pode ficar contida no fígado, né? Então, o zinco é um elemento que está nos vegetais verdes, né? E que ajuda no metabolismo dessa vitamina A. Agora, sim, eu queria só, resumindo a minha fala, por exemplo, para quem entrou depois, né? As pessoas que se sentem mal no frugivorismo, né? Na dieta plant-based, na verdade, elas se sentem mal porque comeu grãos a vida inteira. E o excesso de grãos, eu conheço carnívoros, pessoas que comem carne, que não consomem grãos, porque sabem que os grãos são problemáticos. Então, o excesso de grãos, ele leva a diversos problemas no organismo, inclusive o problema na digestão dos alimentos, né? De tudo que é alimento. Você não consegue digerir bem mais, né? Porque prejudicou ali a sua produção de enzimas digestivas para você assimilar esses alimentos. Então, a pessoa que se sente mal numa dieta plant-based é muito mais sobre a incapacidade de digerir os alimentos, né? Por conta do estrago que a gente fez lá atrás comendo excesso de grãos, e não só o excesso de grãos, mas também o excesso de gordura, tá? O excesso de gordura também é muito prejudicial. Eu sou um cara que comi muita gordura, prejudiquei também a minha digestão, né? E o excesso de gordura faz com que você não consiga digerir nenhum outro tipo de alimento, né? Então, assim, fora a questão da diabetes, né? Que pode levar a atrapalhar o metabolismo da glicose, né? Então, assim, a carne é esse lance, ela tem uma digestão mais fácil, porém os efeitos colaterais a conta não fecha. É como a Ana falou, não é um alimento que foi feito para seres humanos. Você consegue comer, consegue ter uma certa longevidade? Consegue. É um caminho, né? Agora, é um caminho que depende da morte de diversos animais de uma forma assim brutal, uma coisa assim desumana ou desbovina ou dessuína, sei lá. Mas assim, é uma morte muito bizarra,
aconselho vocês assistirem o documentário Muco, tá? Documentário que saiu aí pelo Oberon, pela Cell e outros envolvidos aí. Esse documentário mostra bem a realidade lá na Índia, inclusive, onde a vaquinha é sagrada. Vocês vão ver que tem controvérsias aí. Então, assim, é um caminho que é o caminho do sangue, cara. É o caminho de uma energia mais densa, mais pesada. É um caminho de um alimento que vem com essa carga energética, tá? Vem com essa carga energética. É um alimento que vem carregado de agrotóxicos. Agrotóxicos, porque o agrotóxico, ele se liga muito mais à gordura do que a um elemento, do que a água, por exemplo. Né? O agrotóxico, ele é lipossolúvel, ele se liga à gordura. E a carne animal, ela tem ali uma quantidade enorme de gordura. Né? Então a carne, ela acaba tendo muito mais agrotóxico do que os alimentos não orgânicos. Tá? Outro detalhe, para além dos agrotóxicos, os antibióticos, né? E outra, que carne é essa que você está comendo? De um boi que não come mais capim? Um boi que come milho transgênico, geneticamente modificado, que fica doente, que leva antibiótico, e aí quando você tem, vamos supor, não vou nem falar uma enfermidade, mas tu se acidentou, sofreu um acidente, quebrou uma perna, quebrou um pé, vai precisar de tomar um antibiótico para não ocorrer uma infecção grave. Você está resistente ao antibiótico, porque tu comeu carne com antibiótico a vida inteira, frango. Gente, eu me lembro de quando eu era criança, crianças de 10, 11 anos da minha idade, não são como as crianças de 10, 11 anos de hoje em dia. As crianças de 10, 11 anos parecem um ser humano adulto. Gente, já tem peito, bunda, tem a coxa. Cara, tipo assim, o corpo humano está se deformando, está desconfigurando tudo. Porque a gente está se afastando, continua, né, um lado da população se afastando, outros tentando regenerar. Então, assim, escolhas. Né? Qual caminho você quer seguir? Um caminho que não só é uma fonte sangrenta de alimento, mas também não só os animais, mas também o próprio planeta, né? A gente está aqui em Minas Gerais, estou em Minas aqui na casa da minha parceira, da Eli, essa mulher que está aqui em cima aqui. E, gente, eu fico tão triste quando a gente sobe no topo do morro ali, eu olho, só tem pasto. Gente, só pasto. Cadê as árvores? Cadê os frutíferos? Cadê os pássaros cantando? Saca? Só aqui tem pássaro, porque o pai dela e a mãe dela plantaram ali uma região de árvores ali, fez um plantio, reflorestou. Então, assim, são tantas coisas envolvidas. Aqueles benditos 17 litros de água para lavar 1 quilo de carne. Então, assim, é tanta coisa que a gente poderia ficar falando aqui, né? Mas é isso. Eu acho que a gente conseguiu abordar bastante coisa aí. Se vocês tiverem dúvidas aí, surgiu uma dúvida em espanhol aqui, mas eu não consegui identificar o que ele quis dizer ali, não. Mas, enfim, passo para ti aí suas considerações e é isso. Gratidão. Eu não vou agregar comentários, eu acho que a gente já falou bastante e estou consciente de que a gente já está em 1h12 de live e que pode ficar cansativo, né, para quem for assistir depois. Eu vou já pegar nas dúvidas, vieram algumas aqui pelos comentários que eu estou tentando subir, mas toda hora volta. Eu vi essa em espanhol, acho que foi do Marco, peraí. Deixa eu conseguir voltar aqui. É que toda hora que eu volto, ela desvolta. Deixa eu ver. Ó. Que comentários a gente pode fazer sobre o consumo de... Ai, gente, tâmaras. Dátiles são tâmaras. A gente pode consumir com outras frutas? Eu vou mencionar rapidinho, só porque eu gosto de falar sobre combinação, e depois, se alguém quiser comentar, fica à vontade. Tâmaras, elas são desidratadas, então eu não acredito que deveriam ser um consumo muito alto, né, no nosso dia a dia. Claro que são super legais, tem minerais super interessantes, né, e se a gente conseguir tâmaras desidratadas sem conservantes, né, que isso é um super ponto aí pra gente observar aqui no Brasil, infelizmente vende-se muita tâmara com alguns conservantes, então a gente tem que buscar as tâmaras sem conservantes, tá, gente? E eu acho que o consumo dela deveria ser majoritariamente com frutas doces, né? Que são a combinação correta aí. Ou então com frutas semiácidas, né? Do tipo uva, maçã, morango, as berries em geral. É a melhor maneira de se consumir. Também é aceitável com folhas, desde que sejam folhas mais tenras, né? Do tipo alface, colocar na salada picadinha, assim, né? Com tomate, alface, sei lá, algumas folhinhas, também cai super bem. É sugerido que se evite o consumo com gorduras,
né? Então, por exemplo, nozes, castanhas, sementes em geral, oleaginosas em geral, porque justamente é uma fruta que é alta em frutose e a gente agregando com gordura, se a gente está sempre exagerando nisso, eventualmente mesmo um crudívoro pode vir a ter resistência insulínica. Então, todo cuidado é pouco, né? Porque tem aquela tendência de crudívoro de falar, sou crudívoro, então eu posso tudo. Cuidado, né? As combinações são importantes também. É isso. Se passasse mais alguém quiser comentar de vocês dois. Não, sobre as tâmaras não, mas tem uma pergunta aqui no balão que eu gostaria de responder. A Mariana pergunta sobre a questão da B12. Bom, a questão da B12, ela é o seguinte, aonde que está a B12? Ela está nos micro-organismos no solo, tá? Por que o boi tem B12? Por que a carne tem B12? Em abundância. Ou deveria ter em abundância, né? Hoje em dia já não tem mais. Porque se o boi come grão, já não tem mais abundância de B12. Inclusive, eu estou com um paciente que ele está num processo de transição de largar a carne e a B12 dele está lá embaixo. B12 baixa, vitamina D baixa, ferro mais ou menos, né? Enfim, a B12 está no solo, ela está nos micro-organismos no solo. O boi come o capim, tá? Só que o boi é o seguinte, ele tem 4 estômagos, é isso, né? Então, assim, não falta para ele fator intrínseco para esse fator intrínseco se ligar nessa B12 e lá no intestino dele continuar o processo de assimilação dessa B12 no intestino, nas bactérias do intestino do boi, tá? E depois essa B12 vai fazer suas funções no organismo, né? Então é por isso que o boi que come capim, ele tem B12 na carne, porque ele já fez todo o trabalho para você. Mas você poderia muito bem também comer o capim. O capim não, né? Mas a salsinha, o brócolis, o vegetal orgânico, né? E se você tem uma microbiota ok, se a sua microbiota, se o seu intestino não é cheio de amido, se o seu intestino não é cheio de choquito, de fandangos, ou seja, dieta padrão Big Mac Burger, se sua microbiota é boa, se o seu estômago tem ácido clorídrico para produzir fator intrínseco, você também assimila essa B12, ela vai para o seu intestino e lá no seu intestino as bactérias responsáveis por assimilar bem aquela B12 vão fazer com que tudo aconteça da forma correta e seus níveis de B12 estarão ok. Eu devo dizer também que atualmente é difícil encontrar esse ser humano com uma boa microbiota para assimilar essa B12, né, com um bom ácido clorídrico no estômago. Tá raro esse ser humano. Então, hoje, na minha prática clínica, eu vejo pacientes com B12 em 300, pacientes que não suplementam, tá? Então, existem pacientes com B12 em 300, outros em 400, outros em 500, outros em 600 e não suplementam. Cada ser humano tem a sua característica específica, você precisa avaliar os seus exames, né? Então, agora tem seres humanos que comem carne e a B12 está lá em 200, 210, entende? Então, assim, tem que avaliar, porque essa questão da B12, eu tenho até uma teoria já, né? Que é uma teoria que eu vou buscar, eu vou para o campo científico para investigar essa teoria, mas de que a nossa B12 ela foi erradicada, né? A microbiota que produz a B12 ela foi erradicada por conta do excesso de antibióticos, né? Então, são vários fatores envolvidos, né? Então, Eli, tu continua aí. Deixa eu ver, deixa eu ver o que está rolando aqui. Não sei se, né? Oi? Perdão, gente, meu cachorro tá latindo porque meu pai apareceu ali e tá conversando com o Will. Mas enfim, vamos lá. A próxima pergunta que subiu aqui é do Guilherme. Eu não sei se você gostaria de começar, Ana. Se você, como melhorar a microbiota? Você tem sugestões, Flor? Primeiro, gente, o óbvio, o básico que eu já comecei a live falando, fibras. A gente precisa, a gente necessita de fibras. E aí nós temos as fibras solúveis e as fibras insolúveis. Ambas são necessárias, né? Nós temos os pré-bióticos e os probióticos. Os pré-bióticos são as fibras no geral, né? E agora os probióticos. Os probióticos
é assim, polêmico, gente, alimentos fermentados, porque tem crudívoro que consome no frugivorismo, não se consome, mas no crudivorismo se consome, né? Gente, às vezes vocês estão ouvindo esse barulho, mas é carreata aqui, quem mora no interior é assim, né? Começou o negócio de política, pronto. Não tem mais sossego, não. Mas, enfim. Onde é que eu tava? Sim, alimentos fermentados. Eu, particularmente, gosto muito. Confesso que nós não precisamos de alimentos fermentados, né? Só os prebióticos, que são as fibras mesmo, já dão conta do recado. Agora, indivíduos que passaram muito tempo tomando antibióticos, que passaram um tempo numa dieta pobre em fibras, os alimentos fermentados, principalmente alimentos de fermentação selvagem, eles são ok, são bem-vindos, né? Por exemplo, um iogurte de coco, um chucrute, né? Também ajudam a dar um up aí na microbiota intestinal, tá? Então, além de uma dieta rica em fibras solúveis e insolúveis, aí os probióticos também dão um up aí para quem passou por essas condições. Legal, Flor, gratidão. Eu acho que além disso, né, já falou praticamente tudo, eu acho, mas a gente poderia também pensar que para as pessoas que ainda fazem uso de qualquer medicamento, porque eu conheço muitos frutos que ainda usam muitos medicamentos, e a gente tem que lembrar que eles, inclusive, vão afetar bastante. Né? Então a gente tem que tomar todo cuidado com o uso indevido. É óbvio que em certos momentos já conheci muitos casos que a pessoa estava com uma questão super séria, não tinha como, precisava usar antibiótico mesmo para resolver aquilo primeiro, para sair da situação crítica e depois resolver, né, melhorar de novo a microbiota. E aí, recentemente, até conversando com o Will já comentou, né, que o interessante é fazer o uso do antibiótico e ao mesmo tempo estar usando os probióticos, mas tem que entender quais seriam, né? Acho que para cada pessoa é importante encontrar a melhor maneira. Sinto que variedade é o ponto-chave também. Eu vejo muitos crudívoros que são todo dia banana, todo dia a mesma refeição igualzinho, fazem as mesmas refeições, não mudam, não variam. E isso é uma questão também. Para a gente ter uma microbiota variada, a gente precisa consumindo, né, folhas, sementes, frutas variadas. É óbvio que a gente vai ter as nossas frutas favoritas, mas é muito importante, inclusive, se possível, seguir estação. Eu acho que isso auxilia bastante também, a gente seguir a estação e estar consumindo as frutas daquele momento, porque, inclusive, também para quem não tem capacidade de comprar ou não consegue orgânicos, as frutas da estação são as frutas que menos, entre aspas, tá? Muitas aspas, requerem pesticida nesse estilo de plantação mais extensivo, né? Então, quando a gente está na estação, por mais que seja uma plantação que não é orgânica, eles vão requerer menos, tá? Então, todo esse processo de entender quais são as frutas da tua estação, no Brasil varia muito, tem pessoas que falam, qual estação de banana? Banana dá quase o ano inteiro, né? Mas é fácil. Mas, assim, qual estação de jaca, por exemplo? Tem lugares que a jaca vai dar de dezembro a março, tem lugares que vai dar o ano inteiro, tem lugares que vai dar só em janeiro. Então, isso varia, né, de estado para estado, de local para local. Então, o que eu sugiro é uma autopesquisa. Cada um procurar entender um pouquinho mais, né, do que está rolando na área de vocês. Procurar, de preferência, também orgânicos, porque isso também é outro ponto que vai influenciar muito na microbiota. Gente, é que o negócio tá atacado hoje. Meu pai tá chamando a gente. Sim. Mas é isso, vamos ver a próxima pergunta aqui, peraí. Deixa eu só falar uma coisa aqui. Gente, muito cuidado com esse lance de suplementação, né, probióticos. O melhor a se fazer é, como a Ana falou, comer fibras, tá? Comer fibras. Esse é o ponto-chave. Chuchu é um dos alimentos mais poderosos para alimentar a microbiota. Manga, você não tá na live, cara. Você não... Então, gente, comer fibras. Porque o resto, né, o lance dos probióticos, é algo que tem que ter cuidado. E aí é legal ter o auxílio de um profissional, como eu, como a Ana, como a Eli, para auxiliar você nesse processo de saber quais cepas de probióticos você vai consumir, né, e em que momento você vai consumir esses probióticos, né? Porque não é só ir lá na farmácia e comprar aqueles probióticos de farmácia. Outro dia, há pouco tempo atrás, eu fiz um vídeo, mostrei para vocês o que tem naqueles probióticos vendidos em farmácias, tá? O primeiro ingrediente era a maltodextrina. Eu não sei para que num probiótico maltodextrina. Gente, por Deus,
Então, assim, tem todo um processo até chegar na suplementação de probiótico, né? Tem uma coisa que a gente chama de 6 R's. E esse processo dos 6 R's, ele pode levar de 6 a 7, 8 meses para ser concluído, né? Então, muito cuidado com suplementação. Eu sempre repito, sempre falo, não vai sair comprando, busca a ajuda dos profissionais, porque até mesmo os profissionais, se não tiver ligeiro, se não tiver esperto, são passados para trás, tá? Acabam cometendo erros. Então, a gente tem que estar atento. Peça ajuda. Nós três aqui somos profissionais da área, estudamos isso, dedicamos a nossa vida a estudar essa coisa. Então, imagine um leigo indo comprar suplemento. Né? A gente que dedica a vida estudando isso, se não tiver esperto, comete erro, imagine o leigo. Então, são muitos fatores envolvidos, tá, gente? Tava meio caótico aqui, os cachorros latindo, o pai dele chamando, mas acho que agora deu uma estabilizada aqui. Vamos lá. Gratidão. Bom, a gente não tem mais nenhuma pergunta, pelo menos assim, já eu lembro que surgiram algumas perguntas no meio da nossa fala, mas talvez a pessoa não esteja mais aqui, eu não consigo voltar até encontrar esses comentários. E, bom, eu gostaria de passar a palavra para cada um de vocês para a gente fazer o nosso encerramento, né? E se surgir alguma pergunta nesse entremeio e der tempo, a gente responde, senão a gente já vai encerrando. Ana, faz o check-out. Tá sem áudio, Ana? Então, isso, só para reforçar, o que a gente está tentando falar nessa live é o óbvio, né? O óbvio é fazer a distinção do que é o frutivorismo, que é o carnivorismo, né? Quais são os seres que são próprios a comer carnes, que não são, né? Fazendo aqui adendos, quebrando mitos acerca do crudivorismo, da dieta carnívora, né? E reforçando que nós somos seres que precisamos de carboidrato, gente. Dieta carnívora não tem carboidrato. E pronto, e ponto. Isso aqui é uma das coisas que a gente falou, né? Então, assim, só mesmo reforçar e procurem profissionais, tá? Maioria, 99% das pessoas que praticam veganismo ou crudivorismo e voltam é porque fizeram errado. Então, procurem profissionais. Não é ir lá no nutricionista ali da esquina e pedir uma dieta crudívora. Ele não vai saber. Ele não vai saber passar. Procurem profissionais que sejam especialistas naquilo que vocês estão buscando. Porque já vieram vários pacientes meus. Ana, eu fui no nutricionista tal, ele disse que eu tava doida, ele disse que eu tava maluco. Ele me obrigou a comer carne, me obrigou a comer... Enfim, né? É isso. Só reforçar isso mesmo. Bom, é isso também. Eu acho que já falei aí tudo que eu poderia falar. Eu vou só responder o Isaac aqui, então, se quiser complementar. Isaac, cara, a melhor opção é você comer a sua água. Quando você alcançar o ponto em que você esteja comendo apenas alimentos vivos, ricos em água, você já nem precisaria mais beber água. Eu não bebo água tem mais de 8 anos, que eu não consumo água comum. Eu uso água, e a água que eu uso, aí ele vai falar sobre o filtro, aí vai deixar a dica para você, que é o Zero Water. Quando eu uso água, eu solarizo ela, coloco no meu filtro de barro, ou eu uso a água do filtro Zero Water para fazer, sei lá, um café eventualmente, um chá, para fazer um molho, tá? Mas consumir, beber água, eu não bebo água tem mais de 8 anos, porque todos os alimentos que eu consumo são ricos em água, tá? Então, o melhor meio é a água estruturada dos alimentos, que além de hidratar, ela desintoxica o corpo, expulsa elementos que não são orgânicos, que não fazem parte do corpo humano, tá? Bom, já me despeço aqui, estamos em 1h30, então gratidão aí a todos e todas que estiveram com a gente aqui até agora e que estão assistindo aí também. É isso, vem com a gente aí se você ressoa, junta mais um elo nessa corrente, vamos regenerar a nossa saúde e a saúde do planeta, porque não é só sobre a nossa saúde, a saúde dos animais, é sobre a saúde do planeta também, né? As próximas gerações, enfim, vem com a gente aí, tamo junto, gratidão. Gratidão, gratidão Ana, gratidão Will, gratidão a todos que aqui estiveram com a gente. Vou complementar com relação à água.
né? Então, esse filtro, que é o filtro que o Will está mencionando, é um filtro que eu já uso há bastante tempo. Eu tenho tanto a jarra quanto o filtro. E vem uma jarra que faz, acho que 2 litros, e o filtro faz 4. E a vela desse filtro especificamente são 5 camadas e retira tudo. Desde antibióticos, microplásticos, metais pesados, minerais, então também elimina os minerais, fica uma água zerada. Por isso que o nome do filtro é Zero Water, tá? Que é zero águas, traduzido em inglês, tá? Então é uma água que eu considero a melhor. Eu sou muito a favor de água destilada. Só que a água destilada no Brasil, enfim, para quem tá afim, ou é comprar um destilador, ou é comprar engarrafada, que eu não indico nunca comprar engarrafada, porque principalmente pela água destilada ser uma água vazia, ela vai puxar ainda mais microplásticos de garrafa. E aí, convenhamos, nada engarrafado é legal, gente. Eliminem plástico da vida de vocês, 100%. Né? Então, é a indicação que eu dou com relação à água para quem ainda está querendo consumir. E a dica sobre a água estruturada que o Will trouxe, super válida. A gente tem inclusive uma live, eu e ele, sobre água exclusivamente. Essa live está no YouTube também, para quem quiser buscar lá depois. E dando encerramento aqui, novamente agradecer a vocês todos. Eu acho que foi maravilhoso. Foi um pouco caótico, sim, em alguns momentos. Mas eu acho que a mensagem foi passada. E quem sabe em breve a gente não faz talvez uma live um pouco mais concisa, né? Sem a gente precisar, né, talvez abordar tantos pontos. E agradeço demais. Fica aí uma boa noite para todo mundo, bom descanso e até breve.